grupo, dando esse suporte também. A gente vai apresentando ali. Estou ainda esperando um pouquinho, porque algumas pessoas estão entrando. Tá? Eu estou conseguindo gravar aqui, deu certo a dica, ó, do Que bom. F11, deu certo aqui, tá gravando. Só não coloca o F11. Não coloca, você diz. Porque Tá. senão ele pausa, tá? Tá bom. Deixa ele mesmo com... Depois coloca... Minimizado, né? Isso. Eu vou compartilhar a tela do Classroom com o pessoal também aqui. Ok, chegou aqui. Aí tenta logar dessa forma para a gente ver se vai dar certo. Tá. Ok. Aí eu clico em participar e não no link formação, né? Porque tem no link formação gestão. FIB 2030. Eu acho que tanto turma faz. 2. Tanto faz? Clica no da turma 2, que aí é garantido que não vai dar erro. Então, peraí. Teoricamente, tanto faz porque eu mandei direto da turma aqui. Tá. Então não vai dar erro. E aí, se não der assim... Agora deu. Deu? Ah, tá. Porque aí Agora tinha uma outra forma ainda de tentar, que é pelo código. Não, consegui agora. Beleza. Já estou aqui na formação, turma 2, ok. Obrigada. Beleza. Então, vamos começar aqui o nosso encontro hoje, pessoal. Eu primeiro vou me apresentar rapidamente e apresentar o João, a Olga, que estão aqui com a gente, fazem parte da equipe da formação, e fazer algumas orientações de acolhimento. Como a formação, a gente abriu essa turma 2 dentro ainda do projeto, né, num espaço de tempo menor, a gente vai adaptar de uma forma que vocês possam conduzir assistir os conteúdos, né, ver o que a gente está produzindo de conteúdo e atividade nas disponibilidades de tempo de vocês, né. A ideia é que seja muito uma experiência de você, que faça sentido para cada um aqui, quando a gente estiver falando de felicidade interna bruta e ODS. Então, mais do que os conteúdos que eu vou apresentar, que fazem parte de muita pesquisa que a gente tem feito sobre esses temas, né, para passar esses conteúdos, como que esses conteúdos eles podem ajudar a gente a olhar para a realidade, né, olhar ao nosso redor e identificar questões que têm a ver com esse indicador que a gente vai apresentar, que é a felicidade interna bruta, e os objetivos de desenvolvimento sustentável. E como que esses temas são importantes para a gente falar de sustentabilidade e de cultura de paz, também num processo de construção de uma cultura de paz, que vai ser um tema importante para a gente trabalhar nessa formação. Então, meu nome é Mayra, eu sou socióloga de formação, aqui pela Universidade de Brasília, fiz mestrado e doutorado no Departamento de Sociologia aqui da Universidade de Brasília, na área de estudos de política, história, religião, e trabalhei durante um tempo no setor público, com políticas de cultura, trabalhei no Ministério da Cultura, na área de pesquisa e informação sobre museus, que é o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Trabalhei também, tenho trabalhado muito com pesquisas que fazem entrevistas, observação, conversas, grupos focais com as pessoas para entender a aplicação de política pública. Então, trabalhei com pesquisas analisando o impacto de política pública do Bolsa Família. E aí eu tenho trabalhado com pesquisa, com educação, também dei aula muitos anos de ensino à distância em várias faculdades aqui do DF, dei aula na UNB como substituta. Eu tenho sempre navegado por educação, pesquisa, e eu faço parte de uma rede multidisciplinar, então tem pessoas de várias áreas, que chama FIB 2030 e que propõe a gente olhar para a felicidade interna bruta e a Agenda 2030 de forma conectada. Elas têm muitas semelhanças, muitas conexões possíveis,
e uma forma da gente poder pensar e agir como sociedade civil em torno dessas questões. E aí, nesses últimos anos, eu tenho trabalhado com esse pessoal no que seria uma rede de sociedade civil que movimenta esses temas. E esse projeto que a gente está tocando, que é a formação, ele foi selecionado dentre 4 projetos de emenda parlamentar, num edital que a gente participou aqui no Distrito Federal, para temas que propusessem projetos sobre a Agenda 2030. E a nossa execução é em parceria com a Secretaria de Justiça do Distrito Federal, dado aí o caráter público desse conteúdo, e a gente vai publicizar os conteúdos produzidos, esses materiais no YouTube, depois da formação também para o público geral, porque a ideia é a gente também difundir conhecimento sobre essas temáticas. Então, a gente está muito feliz no interesse de vocês, muitas pessoas ainda não conhecem, né, esses temas, e a gente entende que o conhecimento ele acontece na difusão, na partilha. Então, a participação de vocês para essa formação é fundamental. Sintam-se à vontade para compartilhar conteúdos, seja ali no grupo do WhatsApp, seja no Classroom, né? A gente incentiva vocês a interagir, participar. E as atividades que a gente vai propor é uma por módulo. Eu vou explicar isso com calma, e eu já tenho um vídeo de trilha de aprendizagem explicando como é que é. Elas são muito mais para vocês fazerem um exercício de identificar esses temas na realidade ao redor, e a gente poder também alimentar uma plataforma colaborativa que mapeia o que já acontece no Distrito Federal em torno da Agenda 2030, que muitas vezes as pessoas não sabem que tem conexão, né, o que elas já fazem com aquela agenda, e apresentar um pouco do que já está sendo feito, de forma também a visibilizar essas ações, esses projetos, né, potencializar essas redes, e orientar para aqueles que também buscam captar recursos para projetos, para mobilizar essas redes, né. E aí a parceria com a Secretaria de Justiça, na inscrição vocês provavelmente notaram que a gente fez algumas perguntas sobre vocês trabalharem com pessoas que tenham vivenciado situação de violência doméstica, e essa é uma das questões que a Secretaria de Justiça trabalha. Então, a gente vai trazer um pouco também desse debate para dentro da Agenda 2030, né, e como que a cultura de paz também vai ser importante para a gente pensar no próprio ambiente doméstico. Então, algumas ferramentas, alguns caminhos possíveis, né, para a gente pensar juntos. Eu vou apresentar para vocês a Olga, que faz parte aí da nossa comunicação, e o João, que também faz parte do nosso engajamento, da gamificação, né? Eles vão estar acompanhando os conteúdos, comentando, e eu nessa parte de mediar mesmo os conteúdos, dúvidas de conteúdos na plataforma. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, seja pelo Classroom ou pelo WhatsApp, a gente vai resolvendo. A equipe do FIB conta também com o suporte e a execução desse projeto pelo Movimento Comunitário do Jardim Botânico, que é uma organização de sociedade civil e que executa esse recurso e que atualmente funciona num processo de partilhamento, de gestão do Centro de Práticas Sustentáveis, que fica no bairro do Jardins Mangueiral, ali no Jardim Botânico. Para quem não conhecer ainda, uma construção que foi feita a partir de uma arquitetura sustentável e tem várias atividades possíveis ali de serem realizadas. O espaço está aberto para ser proposto atividades também, e já tem atividades ocorrendo lá de esporte, de formação, inclusive, e a nossa formação, a gente está construindo ela a partir desse espaço. Então, tem gravações que estão sendo nesse espaço, e o nosso encontro final da formação, que vai ser no dia 11 de junho,
quando a gente já tiver navegado pelos 3 temas, né, que da formação proposto, ele vai ser realizado nesse Centro de Práticas Sustentáveis, que aí a gente vai encerrar a formação, se conhecer, conversar um pouco sobre felicidade e esse conceito de sustentabilidade nas comunidades, né? E como que os impactos locais muitas vezes vão refletir, sim, em outros aspectos. E a ideia é formar pessoas que, dentro das suas comunidades, dentro do seu trabalho, dentro do que você faz, possa identificar e multiplicar também esses conteúdos, né? A gente quer inspirar que vocês fiquem curiosos para navegar mais, para conhecer mais, porque as possibilidades de aplicar são muito grandes e vão depender dessa rede em construção que a gente está fazendo aqui, né, com multiplicadores desses temas aí. Então, e aí a gente tem também, além da Olga, o João, eu já falei, que vão estar aí disponíveis no grupo. A ideia de hoje, no cronograma lá que vocês devem ter visto, era a gente falar sobre ONU e FIB. Mas imaginando que muitos estão tendo acesso hoje aos conteúdos, a minha sugestão é que vocês naveguem sobre esses conteúdos aí iniciais. No mural tem o cronograma e a apresentação da nossa trilha de aprendizagem. Na trilha a gente divide em 3 etapas, né? Uma etapa sobre felicidade interna bruta, outra etapa sobre objetivo de desenvolvimento sustentável e a outra que vai tentar unir esses 2 conceitos e conhecer as atividades das redes sociais locais que o Everardo Aguiar vem tocando aqui no Distrito Federal e que muitas vezes mostram conexões bem interessantes entre política pública e as ideias da sociedade civil aí para impactar na política pública, né? Então, a ideia é que vocês tenham essas ferramentas unidas e aí a gente vai ter atividades bem pontuais, são formulários para identificar um contexto de felicidade ao seu redor, e de como essa felicidade dialoga com as dimensões de felicidade interna bruta. Então, esses conteúdos já estão disponíveis e eu vou subindo esses conteúdos conforme o nosso cronograma. Onde está indicado que é síncrono, são os dias que a ideia é a gente conversar um pouco sobre alguns temas. Então, a minha proposta é que hoje a gente faça essa conversa mais focando em dúvidas, dificuldades de acesso, mais inicial, para que vocês possam navegar. Então, eu vou abrir um pouco o Classroom com vocês, navegar nesses conteúdos. E na segunda-feira, que a gente já vai ter um outro encontro agendado, e a gente vai ter vários encontros agendados daqui até o dia 11, a gente pode conversar aí sobre os estudos FIB, entendendo que vocês já começaram a ver alguns dos conteúdos, entrar em contato com o que já está disponibilizado. Tá? Então, no caso, hoje eu vou só mostrar como é que é a navegação aqui no Classroom e o que vocês já podem ir vendo. E conforme a gente for construindo a formação e as dúvidas forem surgindo, a gente vai alinhando. Aqui no mural tem o cronograma. Então, como eu falei, aqui, se a gente abrir aqui nessa imagem do cronograma, indica que hoje a gente teria um encontro já de ONU-FIB. Mas aí com o pessoal entrando, a gente vai conversar, eu vou subir materiais desse conteúdo, que já tem as aulas, e a gente vai conversar sobre dúvidas, sobre aspectos que vocês possam ter visto na segunda e ao longo da próxima semana. Quem tiver dificuldade de acompanhar nesse cronograma, a minha sugestão é ir buscando navegar sobre os conteúdos nos momentos que é possível, porque a ideia é vocês conhecerem e principalmente ter um exercício de refletir sobre como aquilo ali tem a ver com a atividade que é proposta em cada módulo. Então, não é tão complexo e engessado, né? A gente deseja que todo mundo possa ver todo o conteúdo ao longo desse tempo. E quem for tendo dificuldade, a orientação é ir conversando, a gente vai orientando para ir conduzindo para o envio das atividades, né? Mas
tem funcionado dessa forma, a gente tem conversado e as pessoas percebem que felicidade está muito mais na vida delas do que elas imaginam, né? Então não é tão complexo a gente identificar muitas vezes, é um conteúdo que faz sentido, por isso que eu acho que não vai ser assim um grande problema, mesmo a gente tendo prazo para cumprir em função da própria execução aí do projeto, né? Então, na segunda, vocês já vão ter acesso a conteúdos de felicidade interna bruta, o que é felicidade interna bruta e o que são as 9 dimensões da felicidade interna bruta. E aí, a gente vai conversar um pouco, vocês vão conhecer também o próprio Everardo, que fez um trabalho na comunidade de Rajadinha, uma pesquisa sobre felicidade interna bruta, já há quase 10 anos, e que gerou uns resultados bem interessantes. A gente vai disponibilizar um vídeo sobre essa experiência, e a gente vai conversar sobre alguns estudos, né, que inspiram e como que o FIB está presente em alguns projetos e ações locais aqui. Seguindo, a gente já entra em junho com uma semana bem... Como eu falei, vão ter dias que às vezes vai ter mais de um encontro durante a semana, então a gente entende que não é possível estar sempre presente, e essa presença a gente vai entender na absorção do conteúdo, né, no envio das atividades, e a gente está aqui disponível para tirar dúvidas, porque a ideia é a gente formar multiplicadores, né, e não fazer aquela pedagogia tradicional, né, de notas e cortes. A gente vai seguir, então, com a Agenda 2030, os 17 ODSs, e a forma como a gente une, né, alguns exercícios que a gente faz sobre FIB e ODS na próxima semana, agora em junho. E aí, alguns encontros com o Everardo e projetos e ações que ocorrem nas redes sociais locais, que são encontros entre setor público e sociedade civil para falar dos problemas das comunidades. E Brasília é um território que ele se divide do ponto de vista formal, né, das regiões administrativas, mas a gente sabe que os territórios eles são mais complexos do que aquelas divisões. Então, o Everardo ele é um educador popular que tem muita circulação no DF e muito conhecimento de ações e projetos em todos os aspectos de objetivo de desenvolvimento sustentável que possam ser impactados de felicidade interna bruta. E aí a gente sugere que vocês naveguem aqui, só para se orientar nesse cronograma. A gente sempre vai fazer lembretes no grupo do WhatsApp, dos encontros também, mas lembrando aí para não se sentirem pressionados, né? A gente sugere que vocês vejam aqui a apresentação das trilhas de aprendizagem, que vai explicar, aqui tem a apresentação, né, o slide e o vídeo que eu gravo explicando como que esse conhecimento vai ser apresentado, né? E aqui, para quem ainda não estiver dentro do grupo de WhatsApp, o link para o nosso grupo, para as informações, lembretes aí da formação. Aqui em atividades, vocês vão ver o curso completo, e aí eu vou soltando esses materiais conforme o nosso cronograma. Então, por isso que ele está aparecendo cinza aqui, mas já já isso vai estar disponibilizado para vocês. Aqui a gente vai ter 3 que a gente chama de trilhas de aprendizagem: FIB, 2030 e gestão FIB e ODS. E aí é um encerramento que é no dia 11. A gente vai se conhecer, fazer uma rede de contatos, enfim, celebrar um encerramento e esses contatos para a gente ter também uma rede aí de multiplicadores desses temas, né? Aqui na Felicidade Interna Bruta, que esse conteúdo que a gente começa hoje já está disponível. Vocês vão clicar aqui em atividades, FIB, suas 9 dimensões, ver atividade. Já vai estar disponível os materiais aí para vocês navegarem e irem conhecendo esse conteúdo. Essas aulas que são marcadas, a gente tem um canal, né, da formação. Então, o que é felicidade interna bruta e as 9 dimensões do índice FIB são os nossos caminhos de aprendizagem. Os demais conteúdos são conteúdos complementares e conteúdos produzidos aqui para a formação. Então, tem uma seleção de conteúdos já disponíveis no YouTube, que a gente encaminha vocês para o vídeo,
E os nossos vídeos já estão disponíveis no canal lá do YouTube. Eles vão estar públicos no final da formação, que aí a gente tem algumas questões burocráticas para resolver até lá, né? Então, aqui, por enquanto, para vocês acessarem é só pelo link direto, tá? Por isso que a gente sugere todo mundo ir entrando no Classroom para poder acessar com mais facilidade esse conteúdo. Aqui, fiquem à vontade para comentar as impressões, o que vocês, enfim, estiverem achando também, se tiver sugestão de conteúdo. A ideia é essa, vocês se sentirem à vontade para interagir. E aqui já está disponível também o material do FIB no Mundo. Então, quem quiser já adiantar esse material, né, que seria o de hoje, no caso, a gente não está considerando aquelas datas, vão caminhando. Aqui a gente sugere vocês fazerem esse pequeno teste aqui, que é um survey aplicado por essa organização, que fez uma versão bastante resumida do que seria uma pesquisa FIB, mas que é bem legal, assim, de conhecer e ver os próprios resultados ali em relação ao mundo, né? Você compara como é que está cada espaço da sua interação da vida em relação ao resto do mundo. Aqui vai ter alguns conteúdos que o conteúdo que eu ainda vou subir é o da aula, né? Então, ele ainda vai estar disponível. Então, a sugestão é que vocês vejam primeiro as atividades que eu mostrei antes, que é a introdução mesmo. O que é a felicidade interna bruta e as 9 dimensões da felicidade interna bruta. Então, a gente sugere que vocês deem uma olhada nesses conteúdos aqui, tá? Bem, eu falei um monte. A Auristela perguntou aqui no chat se vai ter uma atividade de cada encontro. Então, nos encontros não, Estela. A gente vai conversar sobre os conteúdos nos encontros. E muitas vezes os encontros vão ser momentos que vão ser apresentados ações, projetos que têm a ver com os temas também. Então, não tem atividade durante o encontro, a gente vai fazer uma conversa sobre os conteúdos, mas as atividades vocês podem enviar conforme elas forem sendo disponibilizadas no Classroom. Né? Se vocês entenderem que o conteúdo que já está disponível está suficiente para ir encaminhando a atividade, pode ir mandando, e isso não, a gente vai conversando. Então, o encontro ele é mais para dúvidas e para conversa sobre conteúdos específicos, e a gente sempre vai gravar e vai disponibilizar para quem não puder estar presente. A Lídia mandou aqui que são muitos conteúdos, né? De fato, tem muito material. Fazemos a leitura e será necessário algum trabalho ou somente referente às aulas? Não tem trabalho final, na verdade, é o envio dos 3 formulários de atividade que a gente vai mandar, que é um exercício já de mapeamento e identificação de projeto ODS, FIB ao seu redor. Então, a gente vai fazer isso de uma forma bem pontual ao longo da nossa conversa. Então, eu vou usar as aulas para ir explicando como que algumas questões daqueles formulários que eu coloco lá podem ser pensadas e respondidas. E não tem exatamente certo ou errado, tá? A gente está falando de interpretação. Então, eu estou aqui para facilitar essa interpretação de vocês em relação ao que está sendo questionado lá. A gente sugere que vocês vejam pelo menos os vídeos antes, né? Os materiais de leitura, muitas vezes eles vão ser conteúdos complementares mesmo, que a gente entende que durante esse tempo curtíssimo que a gente tem não vai ser possível, mas aí vocês tendo interesse, vocês já têm acesso, né? Já sabem que é um material interessante de aprofundar. Então, por exemplo, nas atividades de felicidade interna bruta, vocês vão ver que tem aqui Conheça Mais. Não se preocupem agora em conhecer esses materiais, mas eles já estão disponíveis para vocês, né? Para quem tiver interesse. Então, por exemplo, ao final de cada módulo a gente vai ter sempre um Conheça Mais conteúdos, e dentro dos conteúdos o menor número de leituras possível. Assim, eu acho que a maior parte dos conteúdos está realmente em vídeo. E a única interação de vocês vai ser, além da plataforma, que vocês sentirem
à vontade, vai ser o envio das atividades, que é um formulário curto a cada módulo. Então, vai ser 3 formulários ao longo do envio, né? Daqui até o dia 11. Seria isso. Eu acho que tá feito, assim, não sei se ficou alguma dúvida. Se alguém quiser mandar ou ligar o áudio. Tá tranquilo para todo mundo? Bem, eu acho que tá. Vocês estão todos quietinhos aí. A ideia hoje é a gente fazer esse olá mesmo, e também saber, se vocês quiserem compartilhar com a gente o que foi que interessou vocês na formação, se teve alguma coisa, porque parece uma questão simples, mas ela é muito importante, caso vocês queiram compartilhar, para alguns conteúdos que eu também trago para as aulas, né? Para dialogar melhor aí com o perfil de vocês. Então, a gente tem uma diversidade grande aqui de formação, tem educadores, tem pessoas de movimento social, tem servidores públicos de diversas áreas de atuação, a gente tem professores, quando eu falei educadores, de uma forma geral a gente vai ter do ensino básico, do ensino superior, do ensino técnico. Então, esses conteúdos eles vão poder se relacionar a diferentes realidades. E aí é que está o exercício do envio dos formulários. São questões para vocês pensarem a partir do contexto mesmo de vocês. E a gente difundir esse conhecimento, né? Oi, João. Opa, boa noite a todos e a todas. Quero manifestar aqui a alegria de estar participando da segunda turma. Meu nome é João Paulo, sou empreendedor social, cofundador da plataforma de desenvolvimento FIB 2030. Desenvolvimento, na nossa perspectiva, a gente está trabalhando com essas duas ferramentas, né? Que servem para ter um olhar. O FIB ele tem uma condição de dar um olhar mais individual e comunitário, vamos dizer assim, né? Na perspectiva do desenvolvimento, e o ODS mais abrangente, com seus objetivos e metas a serem cumpridas. E qual o impacto do cumprimento dessas metas, né, na perspectiva do FIB? No atual momento, a gente tem ativado um ecossistema. Eu não falo em ativar um ecossistema porque a gente vem de um processo que fizemos uma análise FIB-ODS, né, através de um selo, junto à União Europeia, e agora numa formação, para que as pessoas possam compreender um pouco mais tanto a Agenda 2030 e seus ODS, e o FIB, como eles convergem e pode dar um novo olhar de desenvolvimento. Eu acho que pode ser legal, né, Mayra, também, igual você deu uma provocada, em se sentir à vontade, dizer um pouco também, se apresentar, né, que eu sei que tem pessoas aqui que atuam no campo social, também da perspectiva do desenvolvimento, da educação. Então, quem se sentir aí, eu acho que pode ser bem positivo para a gente ir se conhecendo, e a ideia também da formação é que a gente possa, de fato, estar construindo um conhecimento dentro de uma perspectiva também de inteligência coletiva, compartilhando as experiências e entendendo como que essas experiências, como que esses processos podem fomentar essa agenda, elevar esse indicador de felicidade do ponto de vista individual, do ponto de vista comunitário e social, né? Acho que é uma oportunidade bem positiva e fico agradecido do interesse de difundir esses novos olhares de desenvolvimento, essas ferramentas. Agora mesmo a gente está com um espaço num evento, o Eco Inova, que está acontecendo, e é impressionante, assim, como ainda falta muitas poucas pessoas hoje, por exemplo, têm conhecimento que existe a Agenda 2030 e os ODS, né? Uhum. E essa é uma agenda para ser
promovida e desenvolvida de forma coletiva, colaborativa, com todos os setores da sociedade. Então, uma iniciativa, esse processo inovativo, eu falo processo porque, de fato, integrar as dimensões do FIB com os ODS, numa perspectiva de trazer um olhar um pouco mais local e global, individual e coletivo, é um processo que está sendo aprimorado e observado. E a gente está fazendo parte desse movimento. Então, fico muito feliz de poder estar aqui e estamos aí à disposição para poder colaborar sobre dúvidas e troca de conhecimentos. Beleza, João. Obrigada. Eu tô aqui eu tô apanhando um pouco da gravação aqui do nosso conteúdo, só um minutinho. Enquanto isso, eu vou provocar o professor Lacerda, que trabalha com tema de felicidade também. Pronto. Só enquanto eu regularizo aqui a situação. Peraí. Tá certo. Pode compartilhar um pouco da experiência da Escola da Felicidade. Boa noite, João. Boa noite, Maíra. Estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, eu estava com a minha câmera tudo desligada, porque eu estava saindo do trabalho, e vai começar às 19 horas, e a CC estava vendo vocês conversando. E eu diria que eu estou muito feliz. Eu não sabia que existia o curso. Foi numa reunião da rede social de Ceilândia, o mês passado. O João esteve lá e comunicou sobre o curso. Lógico que quero agregar esses conhecimentos, principalmente conhecimento científico. Nós temos aqui no Distrito Federal, que funciona há 3 anos, a Escola de Felicidade de Brasília. Nós trabalhamos com a valorização da vida. É assim, a nossa agenda nas escolas hoje, com esse crescimento da violência. Nós temos uma agenda superlotada, precisamos de ajuda, né? Distribuir essa, como o João falou, a inteligência coletiva. Trabalhamos a cultura de paz através da CNV, a comunicação não violenta e escuta ativa do Carl Roger. Tudo a ver, amanhã né? Então estamos muito conectados. Sim. E um olhar macro, né? Desde o mestrado, eu já tenho estudado o Butão e vai ser muito interessante, vai agregar muito o curso de vocês para os conhecimentos que eu já tenho e fortalecer e já pensar em criar projetos juntos, e parcerias, e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, prazer. Graças, professor. Muito bom. Bom, eu acho que mandou aqui sugerindo. Posso falar uma dúvida? Olá. Posso começar? Claro, pode. Posso tirar uma dúvida? Pode. Eu estou aqui no site e existe o calendário, o cronograma da turma 1. Vocês vão depois postar o da 2 ou é esse que ela falou, né? Que termina dia 10, né? Você está em qual site, só para eu saber? Eu estou no FIB Suas 9 Dimensões. No FIB... Eu cliquei naquele meio... Deixa eu ver. Olga, será que que o professor Lacerda entrou foi da turma 1? A gente vai verificar isso também. A gente pode... Anota esses daí, então vamos anotar o dele, porque talvez teve um problema no link e aí misturou. Talvez você esteja com acesso da turma 1, por isso que você não está vendo o cronograma da turma 2, tá? Então, a Olga anotou o seu, que qualquer coisa a gente troca o teu perfil. Beleza. Era para você estar vendo, deve ter sido um dos perfis que deu essa questão. Quando a gente vai ver hoje, qualquer coisa você avisa. Tá? Eu estou na turma 1 mesmo. Então isso. O link eu vou compartilhar com você em box, tá, professor? O link da turma 2, então, para você fazer o seu acompanhamento. E aí, Olga, se der erro, a dica é ele botar o código da turma. Tá. Bota o código, aí não tem erro. Tá. Lídia, você queria... Vamos lá.
Sim, obrigada. Bom, eu também não conhecia a formação, foi através da Auristela, que também está aqui no grupo conosco, e na nossa turma também. Professor Lacerda, adorei saber das suas experiências, eu acho que a gente tem muito a trocar, compartilhar. Eu me aposentei em setembro de 2019, logo em seguida veio a pandemia, então eu não sofri tanto porque eu não parava dentro da minha casa, então eu voltei para dentro da minha casa. Então, para mim, foi uma situação assim de um recomeço dentro do meu lar, né? E hoje eu estou como voluntária de um centro de artes que fica dentro de uma comunidade aqui de Brasília, famosíssima, que as pessoas passam, ida e volta, mas não se olham, não dão importância, que é a Vila Telebrasília. Telebrasília, sim. Sim. E uma Então, das mais vila, antigas do Distrito Federal. Isso, exatamente. Né? Foi lá da construção de Brasília, depois veio os funcionários da Telebrasília, e é uma comunidade como se fosse uma cidade do interior, com vários talentos, com vários. A gente tem lá o Centro de Artes, tem o pé direito, que é o teatro, e tem um instituto, né, que trabalha a questão da yoga, de judô, com assim, alunos que já são reconhecidos nacional e recebem medalhas, né? Mas fica muito ali, sabe? É aquela questão assim, eles não sabem cacarejar, a comunidade é muito... a autoestima é lá embaixo, então a gente está tentando revitalizar essa vila e com um ecossistema do nosso lado, porque a vila faz parte da administração do plano piloto, né? E a gente tem a Unieuro ali do lado e várias embaixadas, então a gente tem ali um ecossistema da qual também a gente está tentando ativar, sabe? Trazer esses elos para, né, trabalhar conosco os projetos sociais. Então, assim, eu estou muito feliz, eu acho que realmente o grupo, né, vai ser muito importante, até para que a gente possa trocar e fazer parcerias que a gente possa estar trocando. Né? Então, contem com É a a gente, ideia. eu queria muito de contar com vocês. Muito da formação vem dessa troca. Ela só vai fazer sentido se essa experiência de aprendizagem tiver uma vivência de vocês nesse processo. Sim, né? Com certeza. Do contrário, a gente estava, enfim, fazendo o padrão, né? Aquele formato mais... A ideia é mais vivencial. O formulário, ele acaba sendo um formato muito padrão, e ele tem muito a ver também com a gente prestar as contas, relatórios, enfim, né, tudo que envolve um projeto, que envolve prestação de contas de investimento público. Mas a gente está preocupado que seja uma vivência de aprendizagem, que aquilo que faça minimamente sentido dentro do que vocês já estão atuando. Então, a atuação que você está apresentando é uma atuação que tem muita conexão, você vai ver muita conexão quando você vê o conteúdo de Rajadinha, a experiência que foi lá de aplicar uma pesquisa de felicidade interna bruta, e ao mesmo tempo que identifica um problema muito grave de acesso à água potável na comunidade, já tem uma solução de tecnologia social para ser implementada, e a população identifica que eles precisam de acesso à cultura. Esse é um dos resultados da pesquisa. É uma dimensão importante a gente ter um espaço de convivência, de vivência comunitária, de troca, de apresentação de talentos, de descobertas, né, de talentos. Então, é muito potente esse trabalho que você está fazendo, e tem muita conexão, já te adianto, você vai ver muita conexão com os conteúdos. Eu reconheci aqui a Sabine também, não sei se ela está online, eu acho que eu estudei com a Sabine há muitos anos atrás. Não sei se ela lembra também. E o que mais que tem aqui, João? A Daisy. Sabine vai falar. Oi, Sabine. Boa noite. Boa noite. Você lembra de mim? Boa noite. Eu estou tentando concentrar aqui em 2 trabalhos, por isso que eu estava quietinha.
Tá muda, eu não tô conseguindo escutar. Ah, tava mudo. A gente estudou junto no CIL? Olha, quando você falou que eu reconheci, que eu tava assim, nossa, eu já ouvi essa voz antes, Mayra, É, né? foi. Sim, Olha só vamos, como é a vida. olha só A que gente, legal. a gente estudou há muitos anos atrás, aí eu reconheci, a gente vai vendo, os mundos vão se encontrando de novo, né? Olha que massa. A Daisy, João, você não estava online ainda, ela apresentou, acho que você não tinha entrado ainda, ela está na produção, ela trabalha no Teatro Mapati, trabalha também com cultura, com educação. Falou agora no início aqui, só que eu acho que nem todo mundo tinha chegado ainda. Ah, sim. Não, tô ligado. A Daisy já é uma ativista cultural, digamos assim, das antigas, Você né, já Daisy? conhece, é isso. E vai ter muita possibilidade de troca de conteúdo, né? Inclusive, Lacerda, compartilha, a gente está, né, estamos abertos, se quiser trocar conteúdos, a gente fazer uma rede de contatos de pessoas que se interessam por esse tema, entendem que ele é importante. Eu recentemente tive acesso a uma pesquisa que foi feita, eu vou até compartilhar ela aqui com vocês, uma pesquisa de opinião sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O João comentou essa questão do desconhecimento, né? A gente não tem muito conhecimento sobre esse conteúdo, muitas vezes a gente ainda não ouviu falar, e outros países vêm adotando como agenda, e é possível que nos próximos anos a gente acelere um pouco essa difusão desses conteúdos. Né? Então essa formação ela é um pouquinho dessa difusão de um conteúdo que é importante para a gente conhecer, né? Tão importante porque diz respeito à nossa vida, né? Ao nosso futuro, ao futuro das gerações, né? Das crianças que estão aí, dos jovens. E ela é uma agenda muito jovem. Ela foi feita com uma participação jovem muito ativa, em torno de 75%. Das pessoas que participaram de pesquisas feitas ao longo de 2, 3 anos sobre vários objetivos que compõem a Agenda 2030 têm menos de 30 anos. Então, é uma agenda que coloca o presente e o futuro como pautas realmente muito significativas, né? No caso, aqui, vou mostrar para vocês, não a pesquisa toda, ela é um pedaço só, que eu acho que é um tema que ficou bem impressionante, assim, é a questão do desconhecimento dos conteúdos. Aqui. Essa é uma pesquisa produzida pelo IBOP sobre a Agenda 2030. 1 em cada 10 pessoas afirma ter algum conhecimento sobre algum, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mais da metade nunca ouviu falar sobre eles. E isso definitivamente não é culpa de quem não ouviu, isso é problema da difusão mesmo desse conhecimento, desse conteúdo, né? Da gente não estar ainda conseguindo trazer esse conteúdo para diversos setores, né? Sociedade civil, contextos de política pública, contextos do empresariado, né? Do empreendedorismo. Então, é um processo bastante intenso de difusão que a gente vai precisar fazer. Só um momentinho, Mayra, Bom, alguém tá com o microfone ligado e as notificações do WhatsApp tá eu tocando. consegui mutar aqui. Eu consegui aqui. Então, aqui a gente tem 49%. E muitos de nós, bem, eu até poucos anos atrás também não tinha, né, não tinha ouvido falar. E o primeiro passo é a gente se interessar, exatamente o que já está sendo feito,
Por isso que a gente está tão feliz, entusiasmado, porque a gente entende que um curso, uma formação dessa no tempo livre de cada um, dentro das rotinas de cada um, das dificuldades, é um tempo muito importante, e a gente espera que essa formação faça sentido e, sobretudo, seja aplicável no contexto aí que vocês estão de atuação, de trabalho, de atividades comunitárias, né, das mais diversas possibilidades. Eu acho que a gente pode encerrar, se alguém tiver alguma questão, mais alguma dúvida. Eu vou disponibilizar a gravação, a Olga conseguiu salvar, que o meu deu até os 35 minutos e caiu. E aí a gente disponibiliza para quem não pôde estar aqui hoje. O nosso combinado é esse: busquem navegar pelos conteúdos introdutórios, né? As aulas, são 2 aulas que eu gravei, mais alguns conteúdos complementares, a grande maioria de vídeo. E qualquer dúvida, acionem a gente lá no grupo de WhatsApp ou pelo Classroom, que a gente sempre busca responder em até 24 horas ou menos, ou mais rápido que isso, tá? A Lídia agradeceu. A gente entende que essa formação ela é de, né, jovens e adultos, a gente precisa ser flexível, sim, né? Agradecer aí a audiência de vocês. E pedir aí, se vocês puderem só abrir rapidinho a câmera para a gente fazer aquele print de registro da atividade. Quem não puder, não tem problema também. Eu vou só fazer um registro e a gente desliga. Beleza? Estão abrindo aqui, só para eu dar o printzinho. Tá fazendo. Se dá também aí, Olga, por favor, para a gente registrar. Valeu, gente. Obrigado e boa noite. Valeu, Obrigada, boa noite a todos e a todas aí. Obrigada, pessoal. Boa Até noite. mais. Até breve. Tchau.